Boa noite, eu me chamo Larissa e moro em Maringá, que fica no estado do Paraná, mas não sou natural daqui, pois morei com meus pais até meus 25 anos, em um sítio que é da minha família e que fica em um interior daqui, e me mudei para cá quando me casei. E tudo que aconteceu ocorreu no sítio de meus pais, que ficava bem distante da cidade. Mas apesar da solidão da mata, éramos felizes lá. Pois bem, isso que irei relatar não foi somente eu que vi, mas meu pai, minha mãe e meu irmão. Só que foi bem diferente das histórias que as pessoas contam, pois esse bicho que eu vi não era mau. Aliás, parecia até ser um guardião da região, pois mesmo eu estando frente a frente com aquele lobisomem, ele sequer quis me atacar, pois ele parecia ser bom. Tudo começou em 1970, ano em que meus pais construíram o sítio e foram morar lá. Meu pai disse que desde sempre aquele bicho aparecia por lá. Ele contava que sempre em noite de lua cheia era mais fácil de ver aquele lobisomem, mas que isso não era regra, pois tinha vez que ele aparecia sem motivo. E apesar do medo, ele nunca fez mal a ninguém da minha família e sempre nos ignorava. E quem viu esse ser primeiro foi o meu pai. Tudo aconteceu enquanto ele voltava do trabalho. Meu pai disse que era uma noite chuvosa e o caminho até o sítio ficou muito difícil de passar, pois se formaram várias poças de água, além do barro que fazia o pneu do carro deslizar. E bem no meio do caminho, o carro atolou e não ia nem para frente e nem para trás. E como meu pai estava sozinho, ele resolveu descer e empurrar o carro para ver se ele saía do lugar. Ele então deixou o carro ligado e abriu uma das portas e começou a tentar tirar o carro de lá, acelerando e empurrando. Foi então que ele viu um bicho, como se fosse um cachorro, bem preto e peludo, de trás de uma árvore. Parecia estar observando meu pai, e na hora que ele viu aquilo, ele tomou um susto, pois ele era muito grande e não parecia ser um cachorro normal. Meu pai então, com medo, entrou no seu carro e ficou olhando para aquilo, e aquele ser ficou um bom tempo olhando para o meu pai. E depois de tanto olhar, o bicho ainda ficou de pé, de trás da árvore, e depois saiu andando, de quatro, lentamente, até sumir na escuridão da noite. Meu pai disse que ficou ali até o amanhecer e que não teve coragem de voltar a pé pelo caminho, pois aquele bicho podia estar o esperando, e só foi para casa pela manhã. E foi desde esse dia que ele sempre conta essa mesma história para a família. E quando eu era pequena, eu morria de medo, até porque não era só meu pai que tinha visto ele, minha mãe também o viu, e dela foi mais impressionante, pois ela passou pelo bicho e não percebeu. Minha mãe contava que ela percebeu os cachorros de casa latindo muito na noite de lua cheia, e como ela estava só, ela resolveu sair com o revólver do meu pai para ver se era ladrão. Ela disse que saiu de casa e viu um cachorro bebendo água na varanda de casa. Depois, ela foi até onde os outros estavam latindo, que era perto de uma árvore. Eles pulavam e latiam muito desesperados. E eles latiam para a direção de onde minha mãe tinha vindo. Mas minha mãe, sem entender, olhou para a varanda e lá só tinha um cachorro que ela viu ao sair. Mas aquilo não era um cão, era algo grande e peludo e estava bebendo a água dos cachorros. Ela disse que ele era muito feio, parecia um cachorro, só que era bem maior. Minha mãe, com o susto que tomou, deu um tiro para cima, sem querer. Aquele bicho então parou de beber e olhou para ela e depois correu para a mata, bem rápido. Minha mãe, em desespero, correu para dentro de casa e trancou tudo. No outro dia de manhã, minha mãe contou isso a meu pai e ele resolveu cercar a casa, por precaução mesmo, pois se fosse para aquele bicho atacar, ele já teria atacado há bastante tempo, mas ele nunca fez nada do tipo. O tempo então foi passando e cresci ouvindo essas histórias e nunca tinha visto nada de estranho lá no sítio e estava um pouco desacreditada
da veracidade das histórias. Só que em uma noite eu vi o mesmo bicho, e assim como meus pais, ele não me atacou. A data desse ocorrido foi 3 de dezembro de 93. Nesse dia, minha prima havia se casado e tinha dado uma festa daquelas grandes, que ocorreu no sítio do meu tio, irmão de meu pai, que morava próximo da gente. E para chegar na sua casa era um percurso comum que a gente sempre pegava, pois ele era o único parente próximo e sempre íamos até sua casa. E a festança foi grande. Começou de manhã e foi até manhã do outro dia, e estava a família todinha lá praticamente. E na época eu já tinha 19 anos e já namorava o Rafael, um rapaz da cidade. E foi eu, o Rafael e meu irmão que vimos aquele lobisomem. Era no meio da noite, quando tinha faltado refrigerante para os parentes que chegaram tarde. Meu pai então me deu a chave de seu carro e pediu para que eu fosse em casa pegar mais refrigerante para quem tinha chegado atrasado. Eu então convidei meu irmão e meu namorado para ir comigo e fomos por aquela estrada de terra. E a noite estava calma, parecia que nada de ruim iria acontecer. Só que foi nessa noite que eu vi aquele bicho. Tínhamos parado na estrada para abrir a porteira que tinha para entrar na minha casa, e quem foi abrir fui eu. E foi enquanto eu abri a porteira que aquele bicho apareceu. Eu estava de costas, tentando abrir ela, quando comecei a escutar meu namorado gritar: "Larissa, volta pro carro, tem um bicho no mato, volta pra cá." Eu achava que era mentira, nem liguei para ele falando aquilo. Foi então que meu irmão começou a gritar também: "Larissa, na tua direita tem um bicho, volta pro carro rápido." Eu achei que fosse mentira também. Foi quando escutei o cansaço daquilo, que parecia que tinha corrido uma maratona, e me virei e vi aquele bicho em pé, como gente, e ficou olhando para mim. Aquilo era normal, era como um cachorro, mas era mais alto que um homem, e cachorro nenhum fica de pé daquele jeito. Eu paralisei de medo e só ficava olhando para aquele bicho, pois eu achava que ele iria me atacar, mas ele fez o contrário. Ele se abaixou e passou andando bem do meu lado, e depois entrou na mata. Quando aquilo foi embora, eu desmaiei, e só acordei no outro dia, e estava toda a família em casa. E meu irmão e meu namorado já tinham contado tudo para a família. E meu pai e minha mãe falaram das suas experiências também. E muitos não acreditaram. Já outros completaram, disseram que já tinham visto aquele bicho. E apesar do susto, depois eu fiquei bem. O tempo então foi passando e nunca mais vimos aquele bicho nas terras de meu pai. Me casei e vim para a cidade e só vou ao sítio de vez em quando. E sempre escuto as histórias daquela fera, mas meus pais nunca mais viram aquele ser. E até hoje, nós nunca soubemos ao certo o porquê dele nunca ter nos atacado, nem o porquê de ele estar sempre por ali. E sempre que junta a família, contamos esse caos do lobisomem que parecia ser bom.